No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o Índice de Sigilo Financeiro, ou FSI, que é utilizado para ranquear quais são os países que têm mais privacidade. E eu vou mostrar como que você faz a leitura corretamente dessas informações e como que elas podem beneficiar você. Pessoal, eu me chamo Guilherme, eu sou advogado e aqui no canal da Capital Global a gente conversa sobre internacionalização. Falamos aí sobre a abertura de empresas e de contas bancárias no exterior, em paraísos fiscais ou não. Falamos sobre blindagem patrimonial e também falamos sobre privacidade, principalmente privacidade financeira, entre outros assuntos como investimentos e as vantagens que ter uma postura internacional podem trazer para você na hora de ganhar mais dinheiro e de proteger aquilo que você já conquistou. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui no canal, ativa o botão das notificações clicando no sininho, não esquece de clicar no botão de gostei e deixa um comentário pra gente. Deixa um comentário, por exemplo, contando qual que é a sua opinião sobre os impostos e sobre essa alta necessidade de declarar absolutamente tudo o que você tem. Na minha opinião, eu acredito que não existe liberdade, e principalmente liberdade financeira, se não houver privacidade. E eu acho extremamente temerário essas altas obrigações de declarar. Pagar imposto é sempre ruim, mas pior ainda é ter que declarar tudo aquilo que você movimentou. Às vezes nem precisa pagar imposto, mas precisa informar tintim por tintim. Eu acho isso extremamente invasivo. E já pensou se essas mãos caem em informações erradas, como por exemplo, algum hacker pega os teus dados do imposto de renda e vende isso aí para um sequestrador, ou ainda isso aí cai nas mãos de um governador tirânico e em tempos mais autoritários, fica muito mais fácil deles alcançarem o seu patrimônio. Já falei sobre isso em diversos outros vídeos, já falei por vários bons motivos para se defender paraísos fiscais, por exemplo, eu vou deixar um deles aqui no izinho para que você possa conferir. Mas a pauta do vídeo de hoje é conversar mais precisamente sobre o FSI, ou Financial Secrecy Index, Índice de Sigilo Financeiro, que é uma ferramenta que foi criada pela Tax Justice Network para ranquear quais são os países que têm maior privacidade sobre os seus dados financeiros. Essa instituição é extremamente estatista. Ela criou essa ferramenta na intenção de condenar esses países aí que têm um alto grau de privacidade. É uma instituição que foi criada lá em 2002, 2003 por mais de 30 pessoas na intenção de buscar por igualdade fiscal, porque todos os países paguem mais impostos para que eles recuperem o dinheiro perdido dos países ricos, alguma coisa assim. Depois que eu gravei o vídeo, eu entrei no site e vi. Eles defendem a expropriação na cara dura. Veja aqui esse trecho, tá em inglês, mas a tradução é mais ou menos o seguinte, de que a Tax Justice Network acredita que os impostos são as nossas ferramentas mais poderosas para criar uma sociedade justa e que dê o peso às necessidades de todos. Aí eles falam que, sobre a pressão dos super ricos e das grandes corporações, os governos programaram um sistema para priorizar os mais ricos sobre todos os outros. E foi assim que se criaram os paraísos fiscais, que conectam sigilo financeiro e um ambiente de baixa tributação como sendo o núcleo da nossa economia global, e que isso alimentaria a desigualdade, fomentaria a corrupção e minaria a democracia. E aí eles falam que eles estão trabalhando para reparar essas supostas injustiças, inspirando e equipando as pessoas e os governos para reprogramar seus sistemas tributários e financeiros, que é uma visão de mundo completamente distoante da minha. Eu tenho diversas ressalvas a isso. Na verdade, muito pelo contrário, os governos eles odeiam os paraísos fiscais, eles querem acabar com o sigilo porque eles querem a maior tributação. É óbvio, é uma questão de incentivo. Que governo não ia querer mais tributos? Mas sim, os governos eles causam a desigualdade, mas não é por causa do ambiente tributário, e sim por causa das políticas monetárias, que é para dar mais dinheiro para eles mesmos, aumentando a inflação. Se tem alguma coisa que mostra como que o governo distorce a economia, é por meio dos impostos e manipulação do dinheiro. Esse site aqui, What the Fuck Happened, o que diabos aconteceu em 1971, que tá aí na tela, mostra com dados exatamente tudo isso. Eu fiz um vídeo muito bom que eu expliquei
Vários desses dados eu vou deixar aqui no izinho para não me estender mais nessa pauta por hoje. Vamos voltar ao foco aqui, que é falar dessa ferramenta da Tax Justice para medir os rankings dos países que têm um ambiente mais propício aos bons negócios. Eu devo confessar que essa ferramenta que eles criaram pode ser utilizada por nós que não gostamos de impostos também, para entender um pouco mais sobre como que funciona esse sistema financeiro. Afinal, eles revelam tudo isso pra gente através, por exemplo, desse índice que eles criaram. Esse índice é divulgado a cada 2 anos e o último foi em 2020, que é esse que você está conferindo agora aí na tela. Sendo que o primeiro lugar nesse ranking é aquele que tem maior privacidade e sigilo financeiro e o último seria aquele que tem menor privacidade. Ali no top 10 você vai ver as Ilhas Cayman, os Estados Unidos, a Suíça, Hong Kong, Singapura, Luxemburgo, Japão, Holanda, Ilhas Virgens Britânicas e Emirados Árabes Unidos. Interessante, não é mesmo? E muitas pessoas vão olhar para esse índice e vão pensar logo de cara: ah, então eu vou abrir a minha conta bancária lá nas Ilhas Cayman. Afinal, ela está na posição número 1 do país que tem maior sigilo financeiro. Mas calma lá, porque não é assim. Informação bancária, por exemplo, ela mesma estando na posição número 1, é um país que troca bastante informação. Por que então que ela está na posição número 1 se ela é um país que troca informações bancárias? Por causa dos critérios utilizados por esse índice. Basicamente, eles pegam 20 critérios e depois eles aplicam um fator que é a presença global desse país aí funcionando como um cofre em termos de toda a economia internacional, que é esse Global Scale, no qual você vê que as Ilhas Caimã tem 4,58% e os Estados Unidos tem 21,37%. Isso aí muda um pouco as posições do ranking. E mais do que isso, os 20 critérios são exatamente esses que você está vendo aí na tela. E esses critérios basicamente são no sentido de revelar não apenas as movimentações bancárias, então sigilo bancário propriamente, como também de se o país revela ou não quem são os sócios das empresas que estão instaladas por lá, dos trusts, das fundações, qual que é a origem, o beneficiário final desses patrimônios. Também avalia se o país é signatário de acordos internacionais de troca de informação fiscal, se é signatário de acordos multilaterais e também de acordos bilaterais, qual que é a qualidade desses acordos bilaterais, se tem políticas de combate supostamente à lavagem de dinheiro, à corrupção e ao terrorismo, que na prática aí é só para combater a sonegação fiscal mesmo, e olhe lá, é mais para invadir a sua privacidade. Já falei sobre isso em um outro vídeo que eu vou deixar aqui no izinho. Enfim, esses são os 20 critérios utilizados por esse índice para medir aí o sigilo financeiro. Não é apenas a questão de conta bancária. E se você achar que é só a questão de conta bancária, você vai cometer alguns erros. Como, por exemplo, você pode ver aí na tela que o Brasil ocupa a posição 77 nesse ranking. E está na frente do Paraguai, por exemplo, que ocupa a posição 88. Porém, o Paraguai não revela informação bancária de quem tem conta por lá para ninguém, ao passo que o Brasil revela. Então o certo é você olhar para esse índice para ter uma noção, depois clicar no nome do país e ver o texto do laudo que eles dão para cada país para poder avaliar critério por critério. Tanto é que se você entrar no Paraguai, que está na posição 88, você vai ver que em relação a contas bancárias, ele tem um sigilo muito maior do que das Ilhas Cayman, que está na posição 1º. Veja, o Paraguai no Banking Secrecy tem 73 a nota dele, ao passo que as Ilhas Caimã, nesse mesmo critério, tem a nota de apenas 27. Esse score final aqui de privacidade das Ilhas Cayman é 76, muito mais por conta desses outros critérios, como por exemplo, trusts e fundações, que tem 100% de privacidade. Aí se você for lá no Paraguai para comparar novamente, trust e fundação não tem a menor privacidade. Quem sabe até porque lá nem tem trust e fundação direito. Quem sabe porque o trust e fundação nem é uma figura recepcionada pelo direito do Paraguai, que vem da base civil law, e não do direito inglês, que é quem criou essa figura, como eu também já falei em outros vídeos que eu vou deixar aqui no izinho. Você não pode olhar para esse índice e pegar aquele país que está na primeira posição acreditando que aquele lá é o mais indicado para você, porque não necessariamente. Talvez você tenha que fazer até algumas combinações se a ideia for ter mais privacidade, como por exemplo, montar uma empresa numa Ilhas Cayman da vida, ou quem sabe nas Ilhas Virgens Britânicas, mas a conta bancária não, porque a conta bancária ali, a privacidade não é tão grande assim, a conta talvez seja melhor estar em outro país. E não é porque esse outro país
tem uma alta nota ali de privacidade, que especificamente no seu caso ele não vai trocar informação não, porque às vezes ele tem uma nota grande, mas é um país que tem um acordo bilateral com o Brasil, não troca informação, sei lá, com 180 países, mas com o Brasil troca, então você precisa ficar atento a esse critério também. E sobre trocas de informações bancárias eu já falei como descobrir quais países trocam em um outro vídeo que eu vou deixar aqui no izinho, e não tem nada de errado em você evitar trocas de informações bancárias, desde que você declare tudo que você tem no seu imposto de renda. Essa pode ser sim uma ferramenta muito interessante para você dar uma olhada depois, abre aqueles países que mais te interessam e lê esse relatório. Aqui você vê das Ilhas Virgens Britânicas, por exemplo, que nesse índice ocupa a 9ª posição. E ele tem um relatório de 14 páginas, que revela muito bem aí como que funciona a privacidade desse país de acordo com todos esses critérios. O ruim só é que o texto ele é um tanto quanto enviesado, ele fala como se privacidade fosse algo ruim. Mas se você não se abalar com esse tipo de coisa, você consegue ler até o final. E além disso, considerando que essa lista, esse ranking, é divulgado a cada 2 anos, é interessante também traçar um paralelo do como que estava a posição do país antes e como que está depois. É bem verdade que muitas vezes um país perdeu um pouco de privacidade bancária, privacidade financeira no geral, pode ser algo até positivo, porque facilita que você faça, por exemplo, aberturas de contas e investimentos internacionais. E não necessariamente isso aí vai te causar maiores impostos, por exemplo. Afinal, você ter uma empresa em um país que o imposto é zero, ainda que seja revelado que você tem 1 trilhão nessa empresa, bom, o imposto continua sendo zero. Ruim só é que vai chamar a atenção dos fiscos do país no qual você é residente fiscal, talvez, se você tiver uma quantia tão expressiva assim. É aquela coisa, você tá fazendo tudo certo, mas quando alguém quer, alguém acha pelo em ovo. Então talvez seja por isso que ter uma privacidade seja tão importante assim, para que você tenha defesa contra processos autoritários, porque nem sempre a justiça é tão imparcial, infelizmente. Ainda mais em um país como o Brasil, no qual, na minha opinião, a gente vive um eterno estado de exceção. Aqui tudo é possível, até a história muda. A única certeza que eu tenho é que o gráfico da Bovespa não anda para a esquerda. De resto, tudo pode acontecer. E por esse vídeo a gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.